Mais um episódio AND Tech no ar, falando sobre mobilidade e transporte. Para você que acompanha tudo sobre inovação, como a tecnologia pode melhorar o trânsito aqui no Brasil. Nosso convidado de agora é o Fred Andrade, que é cofundador da Indigo Hive, a empresa criadora do Cogify. Ele vai explicar melhor como funciona, mas dá para dizer que é uma plataforma que automatiza processos complexos. Afinal, a gente está falando aqui sobre ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. Explica melhor, Fred. Bem-vinda, tudo bem? Olá, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. De fato, eu acho que a nossa plataforma ela foi criada muito com o intuito de ajudar desafios muito complexos a serem transformados em etapas execuíveis para a inteligência artificial. Então, que a inteligência artificial é uma mudança que veio para ficar, eu acho que isso já está muito claro para todo mundo. Mas quando a gente vai para a prática, e sobretudo para problemas que envolvem alta volumetria, alta complexidade, alta necessidade de governança, auditabilidade, ainda tem muito gargalo. E foi nesse sentido que a gente criou, de fato, um produto que consegue não só enunciar essas diversidades, né, de desafios para os nossos clientes e parceiros, como também endereçá-las do ponto de vista de solução. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, existem agora diversas ramificações quando a gente fala de IA. E uma que surge, inclusive em outros episódios aqui do podcast, é a IA agêntica. Então, para início de conversa, o que é essa IA agêntica? No que ela difere, por exemplo, da IA generativa, que talvez o público esteja mais habituado a ouvir ou lidar com esse tipo de IA? E o que ela muda? Como ela muda, por exemplo, o papel do Estado? Perfeito. Eu acho que, assim, primeiro que inteligência artificial é um tipo de terminologia que acaba sempre mudando, né, os significados de acordo com a fase que você está falando dela. Mas, de uma maneira muito generalista, são simulacros de processos cognitivos que a gente utiliza como referência propriamente humana, que são capazes de, a partir de determinados inputs, chegar a determinados outputs. E isso vai ficando mais ou menos sofisticado, mais ou menos contextual, mais ou menos difuso, né? Nesse sentido, a IA generativa, ela inaugura uma capacidade muito inédita, que é a criatividade. Então, ela consegue, de fato, entender e operar sobre linguagem natural, que é o que a gente está utilizando aqui para se comunicar. Então, não preciso mais ter um campo discricionário de um aplicativo. Eu posso mandar um áudio, e aquele áudio é interpretado, e a ação que seria feita por aquele botão passa a ser feita por uma IA. E nesse contexto de IA generativa, né, a IA agêntica, ela acaba sendo mais uma camada de especialização, ou seja, dentro de IA eu tenho a generativa e dentro da generativa eu tenho a agêntica, tem uma relação de pertinência entre essas partes, e de contingência, na verdade. E a IA agêntica, ela tem uma característica muito específica. Ela tem braços, né? Então ela não é só o cérebro. Ela consegue, de fato, realizar automações em sistemas outros a ela mesma. O que isso quer dizer em português prático é que ela toma decisões sobre outros sistemas. Então todas as camadas que a gente tem da transformação digital passam a ser objeto de atuação das inteligências artificiais agênticas, né? Então pensa que quando o ChatGPT te responde alguma coisa, ele está sendo generativo. Mas quando ele faz uma compra no e-commerce em seu nome, entendendo que você está conversando com ele, usando suas credenciais e seu cartão de crédito, aí ele está sendo agente. Dá para dizer que tem uma capacidade de raciocínio, de planejamento, de tomada de decisões sem intervenção humana? Perfeitamente. E mais do que, não só, eu acho que esses atributos eles também podem ser encontrados na generativa, mas ele de fato é habilitado a se conectar com o mundo digital, né? E como a gente passou muito bem todas essas transformações digitais, foi a etapa anterior, né? Agora a gente está na transformação agêntica, exatamente pelo que foi habilitado anteriormente pela transformação digital, a gente entende que existe um prato cheio para a atuação dessas aplicações. E respondendo à sua provocação em relação ao governo, ele tem todos os elementos básicos de que você teria em qualquer instituição, com uma grande salvaguarda, que é o fato dele ter uma necessidade muito mais relevante de alinhamento de incentivo, mitigação de erro e compliance. O governo, quando a gente está falando de instituição pública, falando em prol do cidadão e levando todas essas capacidades, o tamanho do problema é muito maior do uso inadequado dela. Então eu tenho que ser muito mais rigoroso. Óbvio que a gente vê coisas parecidas em setores regulados, como saúde, como finanças, que são áreas também de razoável atuação nossa,
Mas eu acho que o governo, até por ter muitos sistemas legados, com APIs que muitas vezes não estão tão bem funcionais, e a gente precisa fazer automação por processo robótico, né, que a gente chama de RPA, ele é ao mesmo tempo muito desafiador para IA e ao mesmo tempo, quando você consegue romper esse desafio, o nível de desbloqueio de valor que você causa é muito superior ao mercado privado tradicional, né, que é um pouco do fenômeno que a gente chama do leapfrogging, né, é você ir pular etapas de valor, né. Existe risco de perda de controle humano nas decisões públicas? Bastante. Eu acho que é aí que é onde entra bastante o nosso produto, inclusive, né? Que é como você configura essas réguas e regras complexas de Onde é que está o mitigação. controle, né? Exato, porque vai ter coisas que você fala, não, isso aqui é objeto da IA atuar autonomamente e fazer um cross-check, uma validação com o usuário. Então vai ser um autosserviço para você. Vai ter coisa que eu vou querer que a IA ela transborde para um atendimento humano. E vai ter muita coisa que eu vou querer que a IA não só faça um transbordo para atendimento humano, como ela efetivamente ponha dois humanos em contato para resolverem alguma coisa. Então, como que você cria todas essas lógicas complexas, né? E aí que a gente vê que vários provedores que tentam se posicionar nesse território, eles não têm soluções competentes. E é um motivo até de muito orgulho para a gente, porque hoje a gente é uma empresa internacional, a gente tem alguns dos maiores clientes do mundo utilizando isso, de governos desde o Oriente Médio aos Estados Unidos, e a gente percebe que é uma tecnologia cujo PID é 100% brasileiro, mas que é capaz de endereçar essas dificuldades de uma maneira muito boa. Por quê? Porque o governo brasileiro, né, todos os seus níveis, municipais, estaduais e federal, ele tem características muito interessantes de diversidade de usuário. A gente tem desde pessoas extremamente nativas digitais, rebuscadas em uso de tecnologia, até pessoas muito simples que ainda estão na camada de só conhecer o WhatsApp. E a gente convive isso num país de 200 milhões de pessoas, que do Oiapoque ao Chuí você tem conectividades, celulares, níveis de literacia digital muito díspares. Então, endereçar o desafio de governo no Brasil e de setor regulado, público como um todo, para a gente foi uma prova de fogo muito grande comparado ao que a gente faz em outros países, né? É fácil, né? Quando a gente compara ao que a gente tem aqui. Agora, Fred, estamos aqui no evento da Associação Nacional dos Detrans, falando sobre essa incorporação de novas tecnologias. Na sua avaliação, qual processo de trânsito hoje pode ser totalmente autônomo? Muito legal. Eu acho que a primeira camada, e perceba que eu não vou falar em caso de uso, mas sim em camada, porque eu acho que de fato é a maneira que a gente pode aproximar melhor esse desafio, é o atendimento. Então, tudo que hoje é feito por despachantes, por entidades ali que às vezes entram no aspecto mais transacional financeiro, por figuras ali que vão acessibilizar alguma intervenção que aquele órgão tem na vida do cidadão, seja para pagar uma multa, seja para consultar ponto, seja para fazer uma transferência de veículo. Essas jornadas agora elas se tornam um objeto muito pragmático da IA. E toda aquela camada de ineficiência que foi criada entre o transacional da instituição e o transacional da ponta de quem quer resolver o problema, que é o cidadão, agora passa a ser olhado de uma forma diferente. E não só isso, como agora eu também posso ter uma intervenção proativa, que é um pouco do tema que a gente vai conversar amanhã, de como eu posso antecipar os seus problemas, já que eu tenho seus dados, eu tenho conhecimento de como te ajudar e eu entendo qual que é a sua jornada usual, eu já posso me antecipar e evitar que você tenha frustrações de jornada. Posso prever o futuro. Posso prever. E com um escopo limitado, com um tamanho que a instituição como o Detrans ao redor do Brasil tem, isso é muito veemente, isso é muito genuíno, né? E a gente já tem casos muito pragmáticos sendo feitos do nível estadual aqui, né, que provam que de fato a gente consegue fazer isso. Muito bom, olha, a gente poderia ficar horas conversando aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Quero agradecer a sua participação. Obrigado. A gente conversou com o Fred Andrade, cofundador da Indigo Hive. E já fica aqui o convite para próximos encontros, vai ter mais debate também. E o convite para você acompanhar os outros episódios aqui do podcast AND Tech, nessa segunda edição realizada em 2026 para discutir inovações para melhorar a mobilidade no nosso país. Fred, obrigada pela sua contribuição e até uma próxima. Muito obrigado. Você pode conferir todos os episódios acompanhando as redes sociais da AND e acessando também o site oficial da Associação Nacional dos Detrans. Eu sou Débora Alfano e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!